turma na morte, não tem problema. Galerinha, só continuando então, a gente começou a ver termologia, estuda a temperatura de maneira bem abrangente. Vimos que temperatura mede o grau de agitação das moléculas do corpo. Às vezes eu pergunto para a turma, né, galera, o que mede? O que é temperatura média? Às vezes o cara não responde, mas faz com a mãozinha a vibração, já me dá um alívio. Mostra que ele entendeu, pescou alguma coisa. Mas seria legal saber falar, né? Mede o grau de agitação das moléculas do corpo. Calor, energia térmica, energia relacionada à temperatura, fluindo. Calor parado, errado. Então, esse corpo está quente, tem calor. Mentira. O calor está fluindo sempre, parado está errado. Calor sempre flui do quente para o frio. Equilíbrio térmico é atingir a mesma temperatura, e é uma tendência na natureza. Os corpos com diferentes temperaturas abandonados numa certa região tendem a entrar em equilíbrio térmico com aquela região, com aquele ambiente. E agora, novo, energia térmica. A pessoa já usou lá, não, é verdade, como eu já usei esse termo, né, eu acabei dando uma noção do que é, mas só para documentar então, quando a gente fala em energia térmica, estamos falando de uma energia que está relacionada com a temperatura, ou seja, com a vibração ou agitação dos átomos. Nós vamos começar a escutar muito nas questões. Esse nome aqui, ó, o corpo teve a sua energia interna aumentada. O corpo teve a sua energia interna reduzida. Copo d'água. Botei no micro-ondas. Tirei do micro-ondas. Certo? Agora, o que eu posso dizer da energia dentro daquele copo d'água? Garoto, legal, parabéns, parabéns. Botei o copo d'água no micro-ondas, liguei o micro-ondas por 1 minuto e agora retirei o copo d'água do micro-ondas. O que aconteceu? Aumentou a energia interna. Pô, é algo até intuitivo. É algo até intuitivo. Então, o corpo tem uma energia dentro de si, se eu acrescentei energia, aumentou a energia interna. De qualquer maneira, essa energia interna continua sendo térmica, né? Continua sendo térmica. Professor, mas se tu for lá e colocar pilha dentro do corpo, eu não posso dizer que aumentou a energia interna do corpo? Do ponto de vista do português não tem problema nenhum, né? O corpo tem lá a energia dentro dele, tinha 3 pilhas, agora tu botou 5 pilhas. Aumentou a energia interna, porque está dentro, certo? E agora, nesse caso, a energia interna está relacionada com a temperatura? Não, né? Mas via de regra, quando falamos em energia interna, estamos pensando em relação à temperatura do corpo. Então, quanto maior a temperatura do corpo, maior a sua energia interna. Quanto menor a temperatura de um corpo, menor a sua energia interna. Essa lei zero é aquela parte que dá um pouco de raiva, mas eu acho bacana a gente lembrar da lei zero, porque mostra como a ciência é organizada e metódica, e como ela é confiável, como a ciência dá passos seguros, certo? Ao chegar a um raciocínio final. Não se esqueçam que tem muita coisa que as pessoas por aí vendem como ciência e que não é ciência. Falo de horóscopo e signos, infelizmente isso não é científico, mas pode se usar como prazer, né? Homeopatia clássica não é científica, mas cura muita gente devido ao efeito placebo. Acupuntura não existe como formação científica, mas muita gente se cura usando a acupuntura, mais uma vez é o efeito placebo, certo? E agora a medicina da farmácia, a medicina do remédio, do antibiótico, esse sim passa por processos completamente diferentes para ser elaborado, né, do que as coisas que eu citei anteriormente. Então, sempre estimulando vocês a acreditar no que é científico e a duvidar do resto, esperar a confirmação científica das coisas para se posicionar, certo? Então, esse cuidado é sempre importante. Agora sim, agora nós estamos entrando numa área chamada termologia. Aliás, não falei a lei zero, né? Falei que era bacana saber ela e não citei ela. Olha só como é bobinha a lei zero. Corpo A, corpo B e corpo C, beleza? Eu pego um termômetro, coloco no corpo A, vejo 30 graus, coloco no corpo B, 30 graus e acabo concluindo que eles estão em equilíbrio térmico. Agora eu pego o corpo C, meço de novo a temperatura, é 30 mesmo. Pego o outro corpo B, né? Pego o outro corpo que eu ainda não tinha medido a temperatura, é o C. E verifico, ele está em equilíbrio térmico. Esses dois estão em equilíbrio térmico. B e C. A e B também estavam, né? Eu nunca testei ao mesmo tempo o corpo C e o corpo A. Eles nunca foram colocados juntos e nunca medimos a temperatura dos dois juntos. Mas nós podemos concluir que se eles não trocaram de temperatura, A
e C também estão em equilíbrio térmico. É uma coisa meio idiota, né? Mas esse raciocínio é importante para a gente poder resolver vários problemas que vão aparecer. Esse raciocínio simplório, até esse raciocínio é documentado e é chamado de lei. Então é a lei básica para a gente raciocinar em equilíbrio térmico, chamada então de lei zero. Se A está em equilíbrio térmico com B e B está em equilíbrio térmico com C, podemos garantir que A e C também estão em equilíbrio térmico. É bastante óbvio. Agora sim, agora nós vamos entrar um pouquinho na termologia. Termometria. Dentro da termologia, a gente tem uma parte que chama termometria. Termo tem a ver com temperatura, né? E metria tem a ver com medir, né? Telemetria dos carros de Fórmula 1 é quando tu mede a pressão dos pneus, a pressão interna do motor, a temperatura do óleo, da água, certo? Termometria, então, é a ciência que vai nos ensinar como é que o homem descobriu as técnicas para aprender a medir temperatura. Pessoal, sempre que eu vou medir temperatura, eu vou ter que usar alguma substância, alguma coisa para medir a temperatura. Essa substância chama-se substância termométrica. Geralmente, qual é a substância termométrica que tu usa naquele termômetro clássico? Isso, é o mercúrio. Mas existem termômetros para crianças bem novinhas que são feitos com álcool lá dentro. Então agora a substância termométrica é o álcool, certo? Existem termômetros que nem usam um líquido lá dentro para medir a temperatura. Existe termômetro, aquele elétrico, que tem um visorzinho digital. Ele usa um metal, mas não líquido. Um metal na forma de uma resistência elétrica, tipo aquele da lâmpada. Aquele filamentozinho da lâmpada. Tem um filamentozinho na ponta daquele termômetro. Nesse caso, é o metal daquela resistência, que é a substância termométrica. Existem termômetros que medem a temperatura mudando de cor. Né? Nos hospitais infantis, geralmente, tem vários bebês doentes. Para a enfermeira acompanhar a temperatura deles, ela cola um adesivo na testa de cada um. O adesivo é azul. Quando ele fica avermelhado, o bebê está febril, certo? Então tu vê, aí na verdade a gente precisaria saber qual é essa substância que se faz esse papelzinho, né? Para poder dizer qual é a substância termométrica. Existem diversas maneiras de medir temperatura, não é só aquela que mais conhecida nossa. O que é a grandeza termométrica? Depende do tipo de termômetro. Aquele termômetro que tem a coluna, esse aqui, né? Aquele termômetro de casa é a altura da coluna de mercúrio, né, que é a grandeza termométrica. No termômetro de álcool, que é idêntico a esse, só que o álcool ali dentro é a mesma, né, a substância termométrica mudou, mas a grandeza não, continua sendo a altura da coluna. No caso do termômetro elétrico, aquele termômetro digital, como é que ele mede a temperatura? Ele mede a corrente elétrica que atravessa o resistor. Através da corrente elétrica, ele calcula a temperatura. Então, a grandeza termométrica nos termômetros digitais é a corrente elétrica, não é a altura da coluna de mercúrio, certo? No caso do papelzinho colado na testa dos bebês, é a cor, né, que vai alterar e que vai indicar, né? Certo? Então, a grandeza termométrica seria a luz emitida por aquele dispositivo, né? A cor da luz emitida por aquele dispositivo. E o que seria a equação termométrica? É a equação termométrica que relaciona a grandeza termométrica com a temperatura. Num termômetro desse, dependendo da altura, tem a conta que eu faço para achar a temperatura a partir da altura é a chamada equação termométrica. Geralmente ela é bem simples, tá, pessoal? Geralmente a equação termométrica é uma equação de que grau? Dá uma olhada. AX mais B. De primeiro grau, é bem simplesinha a equação termométrica. E aí na próxima aula, nós vamos começar a estudar para valer aquelas escalas termométricas que tu já conhece e vai tirar de letra. Joelho... beleza? Uma tarefinha, só para não ficar sem tarefa, ó. Tarefinha é só uma página também, tem 3 exercícios, eu acho, por aí. Ao todo, cara, tá levando uns 10 exercícios mais ou menos de todas as físicas, tá? Tu não vai gastar mais do que 20, 30 minutos para fazer eles, beleza? Não se preocupem em acertar ou errar, o que importa é tentar, meu querido. Grande abraço a todos.